lugar, queria também agradecer o convite que foi feito, que me dá a oportunidade me deu a oportunidade de trabalhar alguns temas que tenho estado a investigar ultimamente, mas numa perspectiva um bocado diferente esta do cotidiano, e desde já o meu pedido de desculpas, se quiserem, porque a comunicação que eu vou fazer tem pouco a ver com o resumo que tinha inicialmente proposto e que está aí nas vossas folhas, mas penso que está mais adequado ao tema deste workshop. Então, este mercado livreiro, para já falta aí no título da minha comunicação, depois reparei que faltava aí uma pequena palavra, que é no cotidiano lisboeta. Eu vou tratar sobretudo de espaços urbanos, e sobretudo o espaço urbano de Lisboa, que é o que tem mais informação. Portanto, este mercado livreiro tem uma dupla vertente, que está sempre presente, não só neste período, mas ao longo de toda a história, se quisermos, que é uma vertente comercial e uma vertente cultural. Quer isto dizer que estamos longe de estar diante de produtos, os livros neste caso, que o abastecimento se tivesse processado de forma diária, como seria o caso, por exemplo, de grande parte dos géneros alimentares que se consumiam numa cidade como Lisboa, neste período. Contudo, este cariz de bem não perecível não o afasta de uma presença no cotidiano citadino, sendo esta presença também, enquanto tal, criadora de cotidianos, ou seja, de vivências, sociabilidades e vínculos que se desenrolam no seu entorno. E este cariz de bem não perecível, se quisermos, os livros também são perecíveis, como é óbvio, mas existe uma série de mecanismos de preservação do livro, como por exemplo as bibliotecas, que ajudam a dar este cariz de conservação e de permanência no tempo, porventura mais do que outro tipo de bens transacionáveis. Portanto, esta relação entre livros e cotidiano pode ser considerada quer na vertente daqueles que leem, quer daqueles que se dedicam à produção, distribuição e comercialização deste tipo de bens, ou seja, que normalmente chamamos os editores ou os livreiros. No que toca aos primeiros, devemos ter em conta que Lisboa, a população lisboeta, embora não fosse propriamente ou necessariamente uma população leitora por excelência, tinha taxas de analfabetismo bastante inferiores à média do país, sendo que a população considerada alfabetizada pelos censos, e nós sabemos que isso, enfim, ser alfabetizado pelos censos nesta época vale o que vale, mas seria por volta de 60% para o caso masculino, eventualmente um pouco superior, porque há uma transição entre 1890 e 1910, há um incremento, e no caso feminino por volta de 50%. Portanto, é legítimo supor que estas práticas de leitura de que falo não dariam respeito apenas a estratos sociais mais elevados, aquilo a que nós costumamos designar por elites, se quisermos, mas que seriam mais distendidas por outro tipo de faixas da população. Lisboa, portanto, lê ou pode ler, porque de facto o ser alfabetizado, mesmo no sentido, enfim, que nós damos hoje em dia à palavra, não quer dizer necessariamente uma predisposição para o consumo de livros. Como sabemos, envolve também, é necessário um outro tipo de leitura, mais cuidada, mais atenta. No entanto, o cotidiano das leituras de Lisboa é porventura muito mais marcado pelos jornais, muitos deles ostentando precisamente o título de diários, e procurando transmitir as novidades sob a forma de notícias. Quererá isto então dizer que o mercado livreiro teria de se relegar para outra esfera, porventura mais erudita e elaborada? Se tivermos em conta as múltiplas ligações existentes entre estes dois universos, porventura não. Em primeiro lugar, algumas das leituras mais típicas deste período, os romances, aparecem com frequência sob a forma de folhetins em publicações periódicas, o que lhes dava uma cadência de produção e de consumo distendida no tempo e permitia até, em alguns casos, tal como hoje, enfim, acontece um pouco com as novelas, que a própria ação do livro e dos personagens do livro dependesse do feedback, se quisermos, do público. Já na altura isto era possível, como eles iam sendo produzidos temporalmente ao mesmo tempo, era possível que a própria ação fosse alterada pela reação do público. Por outro lado, a dimensão deste tipo de escritos, os romances, frequentemente editados em múltiplos volumes, convidam uma leitura que é extensiva também ela no tempo. Como todos nós sabemos, como todos temos a experiência, não se lê provavelmente um livro, normalmente não se lê um livro, muito menos um romance desta época, num dia só, ou seja, é uma leitura que é também ela descendida no tempo. Depois também havia a existência de gabinetes de leitura, o que faz com que
o custo das obras eventualmente pudesse ser reduzido para valores mais confortáveis com aquilo que se oferia diariamente. Portanto, como eu já disse também, não devemos afastar as práticas de leitura, mesmo estas que consideramos um bocadinho mais, se quisermos, mais eruditas, de outros tipos de faixas da população que, porventura, não estamos tão habituados a considerar. Mas nem apenas não só os romances tinham este cariz de leitura continuada no tempo. Havendo lugar para outros livros escritos, alguns de índole religiosa, poderiam constituir leituras frequentes. Tal é o caso, por exemplo, dos revolucionários, dos livros de oração, de onde destaco, por exemplo, as novenas, que têm precisamente esta cadência de 9 dias, portanto uma cadência distribuída no tempo, ou dos livros de missa, que até pelo seu formato de pequena dimensão, não trouxe nenhum aqui comigo, mas normalmente eram livros, diremos quase livros de bolso, se tornavam aptos para o transporte, permitindo por isso a leitura em espaços públicos ou em ambientes mais comunitários, como em certas associações devotas que surgiram nesta altura. Referir ainda que estes fenómenos são sobretudo leitura individual, mas esta não seria a única forma de ela se realizar. Haveria também fenómenos, portanto, de leitura pública, fossem estes no contexto familiar ou no círculo de amigos, ou eventualmente até em outros ambientes, como por exemplo o da pregação, que frequentemente recorria a sermões que eram previamente compostos e depois lidos ou declamados, mas também com frequência estes sermões eram editados e comercializados, portanto distribuídos como no circuito do livro. No entanto, podemos acrescentar relativamente ao cotidiano dos que editavam e comercializavam livros. Até agora tratámos daqueles que liam, sobretudo. O que é que temos em relação àqueles que comercializavam, aos editores, aos livreiros? Seriam eles também leitores? Criariam com a sua atividade espaços de sociabilidade, o que a ampliaria para além da simples compra e venda de materiais tipográficos, nomeadamente livros? Para responder a estas questões, proponho um percurso através das memórias de um editor cuja atividade acompanhou o trânsito entre a monarquia e a república e que, penso, são as únicas do género em Portugal. Se conhecerem outras, agradeço que me digam. Eu pelo menos nunca vi outras referidas que é, portanto, penso que não sejam. O livreiro em questão é Henrique Marques e é uma figura interessante porque, como veremos, não é provavelmente uma figura de coroa do comércio lisboeta, ou seja, não são umas memórias construídas para explicar um sucesso, para explicar o nascimento de uma grande casa editorial, mas são umas memórias que têm precisamente um sentido muito daquilo que era o seu cotidiano, daquilo que eram as suas vivências diárias, muito peripécias, etc. E, portanto, ele ilustra precisamente estes altos e baixos e como se estabeleciam uma série de ligações. Portanto, ele nasceu em Lisboa, no ano de 1859, e os seus primeiros estudos começaram em 1870, em Torres Vedras, precisamente por auxílio de uma benfeitora, que, vendo-o como assíduo frequentador da igreja do convento da Encarnação, o decidiu tomar para a sua proteção. Portanto, como ele é oriundo de, como digo, de estratos sociais baixos, e, portanto, teve esta necessidade, ou a sua educação começa precisamente pelo auxílio de uma benfeitora. Seguiram-se então 4 anos num colégio, sendo que, contudo, não chegou a realizar todos os exames que significariam a conclusão do ciclo de estudos. Regressado a Lisboa, procura emprego, sendo que o primeiro que encontrou, efêmero, foi o de acompanhar um cego para o qual, nas suas palavras, comprava o diário de notícias e lia todos os dias. Portanto, vemos aqui outra vez o cotidiano das leituras, como referia, neste caso, dos romanos, para além de o acompanhar ao teatro. Pouco depois, encontrou emprego como caixeiro numa loja de fanqueiros, onde, com a parte do ordenado que não entregava aos seus pais, cito mais uma vez, ia comprando umas bebidas e umas castanhas, e, de vez em quando, o meu livreiro. Com eles, os livrecos que comprava, ia compondo a sua estante, que não era mais do que, descrição sua, uma tábua pendurada por 2 cordas, uma em cada extremidade, de 2 pregos espetados na parede. Era a estante do nosso livreiro que ele tinha nesta idade, com 12, 13 anos. Nas poucas horas vagas deste emprego, entretinha-se a conversar com Domingos Manuel Fernandes, o dono de uma tabacaria vizinha, que era também alfarrabista, tendo aí uma máquina de composição tipográfica que o próprio operava para compor alguns livros da sua autoria, e para um dos quais, inclusive, pediu e recebeu a apreciação de Camilo Castelo Branco, que, diga-se de passagem, não era provavelmente muito abonatório do escrito. Depois mandava executar estes livros então numa outra tipografia. Deste, Henrique Marques obteve muitos livros como empréstimo,
a maioria dos quais romances franceses e portugueses, os quais, nas suas palavras, não lia, devorava. Aí travou conhecimento com pessoas ligadas ao meio teatral e literário, como Frederico Napoleão de Vitória ou Leite Bastos, algumas das quais possuíam ou viriam a possuir livrarias ou jornais. E é muito interessante, ao ler estas memórias, fazer, por exemplo, o confronto com listas de livreiros, dos quais tenho estado a fazer algum levantamento, e perceber os nomes que aparecem e que surgem e que depois eram nomes ou ligados ao meio das letras ou que eventualmente acabaram por abrir estabelecimentos como livrarias ou tipografias, etc. Desgostou-se com o trabalho de caixeiro, para o qual não se sentia talhado, procurou sustento dando explicações de francês, o qual dominava razoavelmente, considerando também, tentativa no entanto devorada, alistar-se no exército. Por esta altura, é convidada pelo próprio Leite Bastos para o secretariar, com funções que iam desde a escrita de romances, que o autor ia ditando enquanto fumava no seu escritório, até à composição de pequenas locais para o Diário de Notícias, passando pela recolha de elementos que depois eram usados em romances de caráter histórico. O Leite Bastos, Contudo, a penúria do romancista fez com que este o dispensasse secretário, sendo que a última tarefa de que o encarregou foi a de entregar um maço de verbetes a Francisco de Almeida, tipógrafo, que preparava o Dicionário Universal Português. Este acabaria por o contratar para desempenhar precisamente tarefas relacionadas com a elaboração desta obra, que passaram, inclusive, pela execução de algumas entradas. Este trabalho, para além de permitir um aumento da sua cultura geral, permitiu também contactar com múltiplas pessoas do meio literário e jornalístico da capital, que, por vezes, citando mais uma vez, frequentavam a redação do dicionário, não para trabalhar, mas para cavaquear. Este trabalho iria continuar por mais alguns anos, sem, contudo, alguma vez fosse concluído, até porque o plano da obra, entenda-se, era bastante extenso. Só por curiosidade, o primeiro volume, que vai de A até AP, tinha 977 páginas, o segundo volume, que ia de AQ a AZ, tem 1177, depois o terceiro volume foi editado, que vai de B até Bandeia, estamos em BA, tinha 944 páginas, portanto já dá para perceber. E um outro volume foi editado a meio entre M e Magalhães, tinha novamente 1176 páginas. Então, para ver, de facto era uma obra que acabou por ter muitas vicissitudes, não interessa agora entrar aqui em detalhes. Contudo, das diversas vicissitudes e peripécias, destaca-se a entrada em cena de um outro livreiro, Henrique Zeferino de Albuquerque, que viria a assumir a direção do dicionário por desentendimento com o anterior, Francisco de Almeida. Contudo, o insucesso comercial da obra fez com que Henrique Marques fosse trabalhar como revisor de dois jornais, um matutino e o outro vespertino, que era A Pátria e Era Nova. E este jornal, A Pátria, precisamente na altura estava a editar um romance em fascículos, como também já referi anteriormente, que era O Martírio da Glória, cuja tradução estava ao cargo de Henrique Marques, portanto também trabalhos de tradução. Foi neste contexto que se travou conhecimento com António Maria Pereira, à época um dos maiores, se não de facto o maior, livreiro de Lisboa. Este convidou-o, devido em boa medida às excelentes indicações que tinha recebido de Henrique Zeferino, para abrir no Porto uma agência da revista ilustrada, que entretanto começara a publicar, e que funcionaria também como agência da própria livraria. Parte, assim, para uma nova aventura em terras portuenses, em 1890, com 31 anos de idade. Acumula as funções que inicialmente tinham sido pensadas para si, com as de redator do jornal República, que lhe permite contactar com alguns dos homens de letras portuenses, também meios ligados ao republicanismo. Ainda durante a estadia nesta cidade, participa como popular na revolta do 31 de janeiro. Segundo a sua descrição, foi Rua Santo António acima, igualmente aos berros, como toda a gente, e já havia passado para cima dos armazéns hermínios quando ouvi uma descarga de fuzilaria. Seguiu-se, obviamente, o pânico e a confusão geral próprias de uma fuga em massa. Esta revolta teria também como consequência a troca do nome do jornal República para Voz Pública. Contudo, passados 3 anos, em 1894, Henrique Marques volta a Lisboa. De regresso à capital, António Maria Pereira encarregou de diversas tarefas, das quais destaco a elaboração de um catálogo bibliográfico que só estaria concluído em 1898, portanto 4 anos depois. A sua entrada no mundo editorial viria a ocorrer posteriormente, quando António Maria Pereira soube que a livraria moderna, situada tal como a sua na Rua Augusta, seria despassada. Assim, mantendo o nome da antiga livraria, decidiu transformá-la numa espécie de sucursal oficiosa do seu estabelecimento, colocando Henrique Marques à sua frente.
o que lhe permitia editar alguns livros que António Maria Pereira considerava interessantes, mas que não queria colocar a chancela da sua casa editorial, enfim, por diversos motivos. Como editor de obras enquanto tal, Henrique Marques ir-se a estrear através de uma sociedade que incluía o encadernador Alfredo David, José Ferreira de Moraes, tipógrafo, e o próprio António Maria Pereira. Portanto, um encadernador, um tipógrafo e um editor literário. Isto é basicamente o espectro das profissões ligadas ao livro de forma mais direta. O objetivo desta sociedade seria a publicação de uma edição ilustrada da História de Portugal, da autoria de Pinheiro Chagas, de onde o seu nome, Empresa da História de Portugal. Ainda que António Maria Pereira viesse a falecer pouco depois, supostamente vítima também do cansaço extenuante da sua atividade, a empresa prosseguiu o seu caminho, editando outro tipo de obras, ou seja, não só esta História de Portugal, como romances e até mesmo a Bíblia. Henrique Marques teve sempre a seu cargo trabalhos relacionados com a revisão textual, o contacto com os autores para adquirir obras, bem como os detentores, ou supostos detentores, dos direitos de outras, já anteriormente publicadas e que desejava reeditar. Portanto, como sabemos, na altura não havia provavelmente um sistema de direitos de autor estabelecido, ou fixo, e as obras estavam frequentemente expressas por uma série de gente, desde livrarias, ou editores, até membros da família, e portanto há uma série de vicissitudes para se perceber de facto quem é o detentor dos direitos de autor de uma determinada obra. Interrompo aqui o percurso memorialístico, não por considerar que o restante não tem interesse, portanto não tinha buscado sequer a parte da República, mas sim porque o que já foi dito nos traz algumas pistas sobre o cotidiano dos que editaram. É certo que, uma vez que se trata da experiência pessoal e sempre particularizada de uma pessoa, não se pode generalizar sem mais. Se estivéssemos, por exemplo, a tratar do percurso de António Maria Pereira, que é alguém que já nasce numa família, no seio de uma família de livreiros, seria, por certo, um percurso completamente diferente. Ou, pelo menos, em boa parte diferente. Há, contudo, alguns traços interessantes. Em primeiro lugar, como se pode constatar, não se trata de uma pessoa que provenha de estratos sociais altos, pelo que a sua educação dependeu da intervenção de um benfeitor, tendo também, em larga medida, características de autodidata, o que era algo comum na época. Por outro lado, a constante troca de trabalhos demonstra precisamente a instabilidade laboral, mas esta também lhe deu a possibilidade de, paulatinamente, entrar no mundo das letras. É curioso reparar como as livrarias, mesmo as mais pequenas, como aquela tabacaria e alfarrabista que costumava frequentar como caixeiro, não só se tornavam espaços que facilitavam a leitura, como se constituíam como centros de construção de sociabilidade, de vínculos, de relações entre pessoas e de redes, que envolviam escritores, tipógrafos, editores, livreiros e gente, como era o caso à altura de Henrique Marques, fora do mundo das letras. Ainda assim, mesmo quando o nosso personagem passou a viver exclusivamente de trabalhos ligados à imprensa, podemos perceber como as jornadas de trabalho eram longas, por vezes desconhecedoras de horários fixos e, para além disso, repartidas não poucas vezes por tarefas dispares executadas simultaneamente. Com efeito, mesmo a tradução e até a autoria de obras, fosse esta explicitamente declarada ou diluída no anonimato, faziam parte do seu universo laboral. A sua ascensão até ao estatuto de editor de obras fez com que passasse por trabalhos em jornais e tipografias, o que demonstra até que ponto ambos os universos, o das publicações periódicas e o dos livros, estavam intimamente ligados, não apenas por grandes vultos, que possuíam público em ambos os géneros de publicações, mas também por pessoas mais comuns, cujo cotidiano era dedicado à produção, correção e difusão de textos para que eles e outros os pudessem ler. Muito obrigado.